Baitana Bakebu, Baitana Bakebu, Bakaburuna Buma, Terinawa Ashun, Yashara Tanibu, Anushira Inanu, Mi Pokatidu Maha Poka Inanu, Shamaika Bachi, Batera Tambaina, Ai, Ai. Boa tarde. Foi imensa satisfação e uma grande honra para mim apresentar o professor Derneval, que vem aqui para nos dar mais uma contribuição. Eu vou logo dizendo que o professor Derneval tem sido de grande apoio para os 2 programas de mestrado da UFAS, tanto Linguagens e Identidades quanto o Prof. Letras. O professor Derneval possui graduação em Letras pela Universidade Federal da Bahia, mestrado em Letras pela Universidade Federal da Paraíba e doutorado em Linguística Aplicada pela PUC do Rio Grande do Sul. Realizou estágio pós-doutoral na Universidade Livre de Amsterdã pela 2ª vez ao longo do ano de 2010. Atualmente é professor da Universidade Federal da Paraíba. Tem experiência na área de linguística, com ênfase em língua portuguesa, atuando principalmente nos seguintes temas: fonologia e sociolinguística variacionista. Atualmente, como bolsista de produtividade do CNPq, desenvolve o projeto Variação Linguística no Estado da Paraíba, fase 3, Variação, Estilo, Atitude e Percepção. Foi presidente da Associação Brasileira de Linguística, ABRALIN, no período de 31 de agosto de 2007 a 31 de agosto de 2009. Desde julho de 2007 é delegado da Associação de Linguística e Filologia da América Latina, AUFAL, no Brasil. Nessa associação é vice-coordenador do projeto Fonologia, Teoria e Análise. É coordenador da área de Letras e Linguística da CAPES. Bom, como eu disse antes, o Derneval é uma autoridade em linguística. Nos 2 mestrados nós estudamos com os livros do professor e é o nosso consultor junto à CAPES. Portanto, quem tiver alguma dúvida, né, sobre o programa de mestrado, esta é a hora de dirimir suas dúvidas com alguém capacitado. O professor Derneval, além disso, não poderia dizer um grande amigo, porque eu acho que seria até uma falta de modéstia da minha parte, não é? Mas somos bons colegas, temos nos encontrado nos congressos. Além de toda essa competência, eu posso dizer que é uma simpatia de pessoa. Derneval, a palavra é sua. Obrigado, Linalva. Obrigado pelo convite para participar do evento. Na verdade, eu não vim ao Acre para participar do evento, né? Eu vim para fazer uma visita. Eu vou levantar porque assim as pessoas que estão lá atrás, elas podem me ver melhor, né? Então, eu vim para ter uma conversa com os colegas do programa de pós-graduação daqui da Universidade Federal do Acre, que é um programa na área de linguagem e identidade. Não estava prevista, né? O que eu vou falar agora não estava previsto, não estava no script, né? Mas eu vou apresentar o final da fala do professor Gerson. Jura? Eu falo tão alto, eu estou me ouvindo. Está me ouvindo, eu estou me ouvindo. Aqui tá bom que você vai me filmar, Então eu vou ficar do lado de cá, fica melhor. Para virar programa de auditório. Então, olha só, eu queria aproveitar, eu reverencio os nossos representantes indígenas que estão aqui e parabenizo pelo evento que está sendo realizado, né? Mas eu gostaria de tecer alguns comentários acerca do que o professor Gerson colocou no final de sua fala, né? Eu gostaria de dizer também, de comentar até hoje pela manhã, quando eu fui conversar com os alunos do programa daqui, eu coloquei exatamente o que eu vou repetir agora, né? Uma vez eu fui ao programa, eu fui visitar, não era programa ainda, eu fui visitar a Universidade Federal de Roraima, né? E eu fiquei surpreso quando, falando para alunos,
da instituição. Trabalhar com pesquisa na área de línguas indígenas foi uma grande surpresa para eles. É uma novidade, quer dizer, eu fiquei boquiaberto. Quer dizer, onde se trabalha, onde é que vai se trabalhar com língua indígena melhor que não na região norte do Brasil? Essa é a minha pergunta. Não é? Então, o que é que tem acontecido? A gente tem observado que colegas de outras universidades, como colegas de universidades do Sudeste, eu não vou citar nomes de universidade, mas principalmente da região Sudeste, elas se deslocam para coletar os dados das línguas indígenas do Norte, para depois fazerem seus trabalhos lá nas suas universidades. Quer dizer, qual é o retorno que a gente tem disso para essas comunidades? Né? E a gente tem uma coisa que me preocupa muito. Por exemplo, no Amapá, uma vez eu fui ao Amapá, e índios do Amapá, por exemplo, eles se negavam a ter conversas com colegas brasileiros, porque os colegas brasileiros não financiavam algo que eles gostariam que eles financiassem. Muito, por outro lado, eles abriam com muita facilidade para a Alemanha, porque a Alemanha mandava recursos para eles. Então é uma coisa muito complexa, isso não é tão simples assim. Não é? E eu tenho uma preocupação, há algum tempo, eu estou na coordenação diária agora, e, por exemplo, a gente não tem no Brasil um programa de pós-graduação em língua indígena, como a gente não tem um programa no Brasil em língua de sinais, que é a mesma coisa, são dois grandes problemas que a gente vai ter que enfrentar em nível nacional. E aí não é uma questão de ser apenas aqui no Acre, ou em Roraima, ou no Amazonas, ou no Pará. Né? A gente tem conversado muito sobre isso. E o que é que acontece? Para um programa de pós-graduação, isso não tem nada a ver com a minha parte, para um programa de pós-graduação ser criado na nossa área, na área de letras, é necessário que você tenha pelo menos 8 professores do programa. O que é que acontece? No Brasil inteiro, nós não temos em nenhuma universidade 8 professores da área de língua indígena, como também não temos 8 professores da área de língua de sinais. Então, o que é que isso resulta? Resulta que a gente não pode criar um programa nessas áreas, nessas universidades. Né? E isso era uma questão até agora que a gente estava enfrentando, porque existia uma decisão interna à CAPES que dizia que você não pode criar um programa, por exemplo, em nível profissional, de associação reunindo universidades diferentes. Né? Nós tivemos a primeira, na verdade, a primeira ação nesse sentido, que toca a questão da língua indígena, aconteceu ano passado, quando o Museu Nacional, né, a professora Marina Facó, encaminhou uma proposta para a CAPES e hoje a gente tem um mestrado lá no Museu Nacional que trabalha com línguas indígenas. Lá no Museu Nacional, essa primeira. A professora Ana Sueli, da Universidade de Brasília, tentou encaminhar uma proposta no ano passado, mas não foi aprovada. E agora, o que é que a gente tem conversado? Eu depois vou colocar com mais clareza isso. Eu acho que é importante que as universidades que tenham professores que atuem na área de língua indígena, elas se movimentem no sentido de tentar propor a CAPES um programa que tem um programa em associação. E aí você tem, por exemplo, aqui, você tem a Universidade Federal do Acre, a Universidade de Roraima, a Universidade Federal do Amazonas, a Universidade Federal do Pará, que tem professores e outras universidades, por exemplo, em Goiás, a gente tem em Mato Grosso, a gente tem em Santa Catarina, mas que a gente possa reunir 2 ou 3 professores de cada instituição e no final a gente tem uma proposta para trabalhar com línguas indígenas. Há uma preocupação nossa, por quê? Só para vocês terem ideia, não sei se vocês sabem, mas na Universidade Federal de Goiás nós temos mais de 4.000 indígenas que já terminaram a licenciatura em letras, mas que não avançam para a pós-graduação. Por quê? Porque eles não temos um programa. Outro dia eu estava em Brasília, há 2 semanas a gente teve uma reunião em Brasília, e uma professora, uma professora que atualmente ela é a diretora da educação básica na CAPES, estava colocando a situação de uma professora que fez um trabalho num município lá no interior da Bahia, né? E ela defendia, foi um trabalho que foi reconhecido internacionalmente, e ela defendia que essa professora poderia entrar num programa
sem determinadas exigências, porque ela era uma verdadeira pesquisadora. Tanto era que ela conseguiu que um aluno dela tivesse um trabalho reconhecido internacionalmente. E aí eu disse para ela, professora, a sua professora lá desse município, ela tem a oportunidade de entrar em tantos quantos programas ela tem, ela queira, porque os programas existem. Mas os índios que terminaram a licenciatura e os colegas nossos que terminaram língua de sinais, esses não têm oportunidade, porque os programas simplesmente não existem. Hoje eu estava conversando com o Joaquim, não é? Ele terminou o doutorado na UNB, quer dizer, são poucos. O que é interessante? Por que é que eu, falante de português, que não entendo nada de língua indígena, não conheço a língua, eu tenho que trabalhar com língua indígena? Por que é que eu, falante de língua portuguesa, não é? Por que é que eu tenho que ensinar para o pessoal de língua de sinais se eu não sei nem usar os sinais? Quem tem que ensinar para eles são seus falantes. Eu me lembro que nos Estados Unidos a proposta qual foi? No MIT, era que você tinha que formar os índios para que os índios trabalhassem com suas próprias línguas. Não é? Nós temos várias pesquisas na área de línguas indígenas no Brasil. Por que é que nós não avançamos mais e mais? Porque nós não falamos a língua. Esse é o problema. Não é? Nós temos várias descrições, várias documentações, essas documentações começaram com o professor Arion, não é? Há muito tempo ele vem trabalhando com isso, ele fez todo o mapeamento, mas hoje a gente não avança tanto. Agora que você encontra algumas pessoas começando, por exemplo, a trabalhar questões de discurso, questões de texto, mas isso requer sutilezas da língua que só o falante nativo conhece. Ou só quem fala a sua língua para entender. É igual a gente trabalhando com português. A gente entende determinadas sutilezas que estão nas entrelinhas que um falante estrangeiro nunca vai perceber. Não é? Então, olha só, a gente tem olhado para isso. Não é? Eu estava ouvindo o texto do Gerson. Então, nós fizemos, por exemplo, agora, este ano, nós reunimos todos os colegas estudiosos de línguas indígenas na Universidade Federal de Pernambuco. Porque o que era que a gente queria ver? A gente queria observar como quem trabalha com língua indígena está trabalhando nos programas do ponto de vista da formação do professor e do ponto de vista da formação do pesquisador. E o que é possível fazer nos programas onde existe a tradição de língua indígena. Hoje eu estava colocando aqui de manhã e falei para eles assim, é interessante que se você olhar na matriz curricular do programa daqui do Acre, língua indígena não é contemplada. Então eu fico me perguntando, vocês vivem numa região em que esse é o principal, seria, por exemplo, seria o principal objeto de análise, não é? A língua das pessoas faladas nessa região. Muito mais interessante do que estar preocupado com a avaliação da língua portuguesa no Acre, que não é tão diferente, por exemplo, eu já observei, não é tão diferente da avaliação do Pará, do Amazonas ou do Ceará, já que aqui tem uma quantidade muito grande de cearense. Não é? Hoje eu estou até o nome da avenida principal é a Avenida Ceará. Aí o motorista disse assim, não é por coincidência, né, que o nome da avenida principal é Ceará. E eu tenho observado as pessoas daqui, por exemplo, falando, elas não falam muito diferente do que a gente já conhece. Não é? Hoje nós temos um mapeamento, eu vou mostrar a vocês, as variações da língua portuguesa que a gente tem, elas são comuns ao Brasil como um todo. Elas existem no Pará, existem na Bahia, existem no Rio Grande do Sul e elas existem no Brasil todo. Mas eu acredito que nós devemos encontrar algumas peculiaridades nas línguas indígenas faladas na região, que essas características a gente não tem no português. Não é? Então eu acho que isso é importante. Não é? E outra coisa, a gente tem pessoas trabalhando e isso urge. Não é? Porque as comunidades, a gente sabe que cada dia mais elas estão diminuindo. Eu conheço colegas que trabalharam com um falante de uma língua. Não é? Que foi a possibilidade, e ainda bem que ela conseguiu trabalhar. E tem outro detalhe, os índios, na verdade, muitos deles, eles não querem mais falar as suas línguas. Eles querem falar português, porque eles acham que falar português é prestígio. Acontece que esse fenômeno é um fenômeno extremamente natural e comum, como acontece com o crioulo. Eu tenho uma colega de Portugal, a professora Maria Helena Meira Mateus, ela está fazendo um trabalho, ela trabalhou com a fonologia a vida toda.
Agora, nos últimos anos, o que é que ela está fazendo? Ela está se dedicando ao estudo do crioulo. Com que objetivo? Conscientizar os falantes de crioulo, os jovens, de que é uma forma importante de falar. Porque eles estão cada dia mais abrindo mão da sua língua para falar o português de Portugal. E o que é que vai acontecer no futuro? Essa língua vai desaparecer. Desaparecendo a língua, desaparece o quê? A cultura. Quer dizer, quantos elementos culturais a gente deixa de conhecer no momento que uma comunidade deixa de falar a sua língua. Eu vivo em João Pessoa. Em João Pessoa tem uma comunidade chamada Baía da Traição. O nome, quem conhece Paraíba aqui? Eu vou falar besteira. Não é porque eu não sou paraibano. Vocês sabem que eu sou? Não, eu sou baiano. Tá? Eu já vou dizer que a gente já sabe. Então, olha só, por que não Baía da Traição é interessante? Porque na época também dos portugueses, os holandeses estavam na Paraíba. Então, os índios, em vez de ficarem do lado dos portugueses para ir contra os holandeses, eles fizeram o contrário. Eles se uniram aos holandeses para botar para correr os portugueses. Devia ter colocado mesmo, né? Infelizmente, me perdoe os portugueses, que por acaso existia português aqui, me perdoe. Mas é verdade. E aí, por isso não é Baía da Traição. Olha só. E eles tinham uma língua deles, dos índios que viviam em Baía da Traição. Eles foram expulsos de Baía da Traição. Quer dizer, isso, olha só, isso foi no século XVI. Não sei quantos séculos depois apareceu um professor na USP que fez uma gramática de tupi. Não é? E aí levou essa gramática para essa comunidade e começou a ensinar a língua indígena para esse povo. E hoje eles falam, não é? O que é que acontece? Eles falam uma língua que não é a língua deles do passado. Não é? É um tupi que foi ensinado pela gramática. Mas é interessante porque eles entendem, eles acham que eles precisam falar essa língua para preservar a identidade indígena deles. Mas, na verdade, eles já devem estar não sei em que geração das línguas indígenas, né? Mas mesmo assim, para eles é importante. Agora, você imagina como não é importante para as pessoas falantes, né, dessas comunidades que existem. E a gente sabe que o Norte é uma riqueza em relação a isso. E eu entendo, eu concordo com o Gesto, é preciso fazer alguma coisa, sim, né? Eu acho que a academia pode ajudar, pode, né? Pode trazer, eu acho que o trabalho, por exemplo, é trazer essas pessoas para as universidades. E não é só em língua, a gente sabe disso, é tudo, né? Questões culturais, questões de história, tudo isso. É importante você preservar isso para que você mantenha a história. Não só a história, mas conhecer a língua. Por exemplo, quando a gente fala, às vezes as pessoas não têm noção. Por exemplo, tem sons de línguas indígenas que só eles sabem falar. Nós que somos falantes do português não conseguimos chegar nem próximos. Até os índios de hoje, por exemplo, os filhos dos índios mais antigos, têm dificuldade de falar determinados sons. Eu tenho uma colega que trabalha muito com língua indígena, ela trabalhou com línguas indígenas aqui de Rondônia, a professora Estela Teres. E eu tive a oportunidade de ouvir uma gravação que ela fez da mãe de um índio e do índio filho. Você não entende nada do que ela diz falando português. Já eles, você entende tudo que ele fala. Porque ele já tem uma relação muito maior com a língua portuguesa. Eu orientei, eu não sou de trabalho com língua indígena, mas eu orientei uma aluna de doutorado que trabalhou com a língua suruí, lá no Tocantins. Não é? E aí qual era o trabalho, na verdade, que a gente estava querendo olhar? É o processo de acomodação que se dá entre as línguas. Não é? Quer dizer, como que a língua indígena ela vai absorvendo os sons do português. E com isso ela vai passando por um processo de mudança. Determinados sons, por exemplo, que a língua indígena não tem, como a língua portuguesa é uma língua que acaba se impondo com mais força, né, do que a língua nacional, os sons das línguas indígenas acabam se perdendo e vão sendo substituídos pelos sons do português. Quer dizer, tem muita coisa para ser feita. Né? Aí é que eu defendo, aí, Jéssica, eu defendo. Eu acho que o programa daqui, se quiser ajudar as comunidades indígenas, ele teria que ter uma linha de pesquisa. Não é uma disciplina, mas é ter uma linha de pesquisa dentro do programa que abordasse a questão das línguas indígenas. Não é? Eu acho que essa questão da
da identidade, da cultura e da língua também. E eu acho que aí tem que incentivar pessoas que estão terminando a graduação aqui, mas que têm uma certa afeição para trabalhar com língua indígena, porque todo mundo sabe que não é fácil trabalhar com língua indígena. As línguas indígenas não estão na cidade, na verdade, você tem que ir para as aldeias, né? E aí a coisa complica, nem todo mundo gosta de ir para uma aldeia, porque você tem que abrir mão de uma série de situações, né? Então é muito fácil você trabalhar com língua portuguesa por isso, porque você fica confortavelmente em sua casa, faz a coleta dos seus dados e vai trabalhar. Agora, para a aldeia, eu sei disso porque eu conheço várias pessoas que já foram para a aldeia e não é fácil. Eu tenho vontade de visitar uma aldeia, não é? Mas trabalhar com a língua para coletar os dados, eu não sei se eu teria idade, né? Se eu fosse mais jovem, eu acho que eu até faria isso, porque eu acho que é um trabalho super interessante, mas hoje eu não tenho mais idade. Mas olha só, então isso aqui... Essa minha fala foi improvisada, né? Eu não estava pensando em falar, mas eu achei muito interessante, porque quando a gente disse assim, você tem que falar um tema relacionado ao evento. Eu digo, meu Jesus Cristo, eu vou ter, olha, um trabalho danado, que eu já vim para cá para fazer uma visita, né? Que não é uma coisa fácil, e ainda tem que preparar uma conferência focada num assunto que não é da minha área. O que eu tenho para oferecer é isso aqui agora, é isso aqui. Eu não vou fazer outra fala, eu vou falar. Mas aí foi muito interessante, porque eu ouvi o resto da fala dele, né? O finalzinho da fala dele eu ouvi, e eu gosto da área, né? Lógico, eu sou da área de linguística, eu conheço um pouco da área, e a gente pode ter certeza de uma coisa, vocês que são índios, que estão aqui. Eu, enquanto coordenador da área, a gente tem até 2017, eu não vou dizer assim, o poder, não é? Mas a gente pode, junto às agências, por exemplo, evitar esforços no sentido de favorecer a criação de um programa, ver alguma maneira de ter um trabalho reconhecido, não é? E incentivar para que ele cada dia mais cresça. E isso vocês podem ter certeza, vocês não estão me pedindo nada, mas podem ter certeza que podem contar comigo, que é uma coisa que eu tenho muita simpatia, eu gosto muito. Então, a minha fala, na verdade, quem vai passar isso aí para mim? É você? Então você passa, por favor. É com isso? Até eu faço com esse negócio. Eu não preciso pedir a você para ficar apertando esse negócio aqui. Não, o negócio é muito pequeno. Apertar coisa pequena não é comigo. Não, você vai passar. Gente, olha, eu estou falando assim, eu estou bem... essa é a minha maneira de ser, não é? Eu não gosto de nada formal, eu não consigo conviver com as formalidades, não é? Então eu gosto de ser muito ali a espontaneidade. Então, olha só, a sociolinguística todo mundo acho que já ouviu falar de alguma maneira, conhece, não é? E às vezes as pessoas interpretam de maneira equivocada o que seja sociolinguística. Então, sociolinguística não é só dizer assim, é o estudo da língua na sociedade. Não é só isso. Mas é a possibilidade de você estabelecer uma correlação a partir de uma variável que você escolhe e de colocar uma relação entre o que é social e o que é linguístico. Não é? Então, é isso que torna um estudo sociolinguístico. Eu juntar o social com o linguístico associado a um determinado objeto que eu quero analisar. É isso que é sociolinguística. E no Brasil, não é? E no mundo, a gente tem várias possibilidades de estudo da sociolinguística. Você tem uma sociolinguística diatópica, que é a sociolinguística que corresponde aos estudos da dialektologia. Você tem uma sociolinguística educacional, que é o estudo da sociolinguística que trata de avaliar, por exemplo, a relação professor-aluno em sala de aula, professor-professor, aluno-professor e assim por diante. Temos uma sociolinguística paramétrica, que é uma sociolinguística mais voltada para os estudos teóricos, principalmente da sintaxe. E temos uma sociolinguística variacionista, que é essa com a qual eu trabalho, né? E que todo mundo acha que sabe um pouco de variação. É interessante, porque é muito interessante a variação, porque todo mundo, como nós todos somos falantes, e nós todos variamos,
né? A gente acha sempre que a gente sabe alguma coisa de variação e aí fica dizendo que é certo, que não é, correto, não é correto e assim por diante, né? E aí pode passando. Então, a sociolinguística no Brasil ela é muito recente, né? Ela data da década de 70, ela começou nos Estados Unidos na década de 60 e foi transplantada para o Brasil na década de 70 por um americano que trabalhava na UFRJ, chamado professor Anthony Julius Nari. Né? O professor Nari e a professora Lilian Leme foram os responsáveis por trazer a sociolinguística para o Brasil. E na década de 70 ainda, em 76, foram oferecidas as primeiras disciplinas do mestrado da PUC no Rio, né? E também nós tínhamos em 76 um Congresso Nacional de Linguística na PUC que tratava dessas questões de variação. E aí eu queria falar um pouco agora, rapidinho, sobre a questão da importância desse evento. O que é um evento? Eu acho que as universidades, os programas, por exemplo, eles não precisam cada programa ter um evento. Não é? Mas eu acho que os programas têm que ter eventos que sejam efetivamente diferenciados dos existentes. Então, esse evento aqui ele tem um foco, não é? Eu acho que ele merece crescer cada vez mais, não é? Porque ele é diferente dos tantos outros eventos que a gente tem no país. Só para vocês terem uma ideia, nós realizamos por ano, na área de letras, mais de 120 eventos. Você imagina o que são 120 eventos no ano? Divide isso por 36, dá quase 4 eventos por mês, 3 eventos ou mais por mês. Agora, onde que a gente vai ter tanta gente para participar desses eventos todos? Não é? Então, eu acho que esse evento aqui está em que edição, Gerson? Na 9ª edição, quer dizer, é um evento consolidado, não é? É um evento consolidado e que a tendência é ampliar mais. Né? Eu acho que essa coisa de você estar trazendo pessoas que vêm para cá, para a comunidade, é extremamente importante. Não é? Valorizar a questão da língua indígena nesse evento é mais importante ainda. E para consagrar isso, eu acho que precisa criar uma investida no projeto de vocês. Não é? Porque não adianta, quer dizer, você tem um evento que valoriza a língua indígena, valoriza as línguas indígenas, mas por outro lado ele não tem um suporte, porque isso aqui poderiam ser trabalhos de alunos que estão no mestrado e que viriam apresentar nesse congresso, é assim que começa, não é? E aí você traria gente de outras regiões. Isso aqui poderia servir no futuro como um polo mesmo assim de trabalho só de línguas indígenas. E aí você traria todos aqueles pesquisadores que estão nas universidades do Sudeste, nas universidades do Sul, do Norte, mas que eles se voltassem para vir para Rio Branco para discutir política de línguas indígenas. Eu acho que é uma coisa boa para pensar e cada vez mais consolidar. Então, esse congresso que acontecia no Rio de Janeiro em 1976, ele fazia uma coisa que infelizmente desapareceu no Brasil. Ele era um congresso onde reuniu os principais pesquisadores do país para discutir teorias linguísticas. Então, nesse congresso a gente conheceu Fernando Taralo, Nery Cato, Miriam Leme, todos os grandes pesquisadores brasileiros se reuniam aqui. Então, foi o que aconteceu. Então, esse projeto de variação, ele começou na UFRJ e em 1980 ele mudou de nome, ele passou a ser um programa de estudo sobre o uso da língua que existe até hoje na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não é? Pode passar. Em 1990, observe que as coisas vão acontecendo de maneira muito lenta, né? Começa em 70, depois em 80 o PU. Em 1990 nós temos um grande projeto que foi criado no sul do Brasil, que reúne as universidades federais Rio Grande do Sul, PUC do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade Federal do Paraná. Essas 3 universidades tiveram representantes, né, que criaram o projeto chamado Projeto de Variação Linguística Urbana do Sul, que é o VARSUL. É uma pena que a gente não tenha, por exemplo, como tem no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná, como tem nessa região, um projeto que volte para a fala do Norte, por exemplo, ou do Nordeste. A gente não tem. Né? Isso só aconteceu no Brasil, no Sul,
Daí em diante nós passamos a ter outros projetos. Por exemplo, em 1993 eu coordenei a criação do chamado Projeto de Variação Linguística do Estado da Paraíba, PAUPB. Foi muito interessante porque aí a gente começa a trabalhar com a linguagem do Nordeste, lá na Paraíba. Não é? Porque até então você não tinha trabalho de variação. Existiam outros trabalhos em nível da dialectologia, mas não em termos de variação. E esse, só para vocês terem ideia como é importante um projeto dessa natureza, mais de 30 dissertações de mestrado já foram defendidas com esse corpus do PAUPB. Mais de 10 teses de doutorado já foram feitas com esse mesmo corpus. Né? Fora trabalhos apresentados em congressos, artigos elaborados. Então, um projeto para uma instituição numa determinada região, ele favorece isso. Então, se vocês têm um projeto aqui do Acre, tem um projeto? Não o Atlas, eu estou falando de língua de variação. Não tem. Pois é, quer dizer, se vocês têm um projeto de fala, de uso da língua do Acre, todos os alunos que estão no programa, eles podem fazer os seus trabalhos voltados para aquele projeto, para aquele corpus. Eles não precisam ficar coletando, né? E assim por diante. E aí nós temos mais ou menos, observe, é muito pouca a descrição que a gente tem no Brasil em relação à língua portuguesa. Imagine, se a língua portuguesa a gente acha que é muito pouco, você imagina em termos de línguas indígenas, é menor ainda. Né? Nós sabemos que existem outros projetos, em algumas universidades tem um projeto na Unesp, tem um projeto do Centro-Oeste e assim por diante. Né? Mas aí pode passar adiante. Agora, a questão que eu levanto é, então todos esses projetos tiveram um foco. Qual era o foco? Descrever a língua portuguesa falada no Brasil. Todos esses projetos que eu falei, o PASSU, o PAUPB, o próprio PU, né, como falar do Rio de Janeiro, o GELCO, do Centro-Oeste e assim por diante. O objetivo é dizer como o sistema da língua funciona. Né? Principalmente na perspectiva da fonologia. Muitos trabalhos em nível da sintaxe. Né? No projeto do PAUPB, por exemplo, tem gente que fez trabalho de texto, fez trabalho de discurso. Mas o foco da sociolinguística sempre foi a questão da fonologia. E é sobre isso que a gente vai falar. Olha só, o primeiro aspecto, eu vou colocar aqui alguns aspectos, eu vou me deter talvez em mais em um do que outros. O que é interessante, por exemplo, eu tentei observar a maneira como as pessoas falam aqui. Hoje, eu tentando conversar ou no restaurante com o garçom, ou os próprios alunos na sala, né? Eu queria observar isso. Então, esses projetos todos de variação que já foram realizados, eles nos mostram uma coisa, né? Que as vogais do Brasil, elas são iguais quando são tônicas de norte a sul. Então eu digo mesa é sempre mesa, moço é sempre moço, negro é sempre mesa, negro é sempre negro, tela é sempre tela e assim por diante. Então na posição tônica não existe variação em vogais. Mas quando nós saímos da posição tônica para a posição pré-tônica, aí nós temos um processo de variação. E é interessante porque, por exemplo, o problema não é com essas vogais daqui, nem com essa vogal daqui. Então aqui eu sempre digo mistura e ali eu sempre digo mulher. Aqui embaixo eu vou dizer sempre malhado. Mas quando eu chego aqui eu tenho uma variação. Então eu posso dizer menino, posso dizer menino e posso dizer menino. Eu posso dizer coruja, posso dizer coruja e posso dizer coruja. Correto? O que é comum no Brasil é o quê? É a posição alta quando ela é possível. Então, por exemplo, onde é possível dizer coruja, acontece no Brasil todo. Não é? É possível dizer menino, acontece no Brasil todo. Mas o e e o não acontece no Brasil todo, nem o nem o o. Se vocês olharem, o Nordeste do Brasil só vai dizer menino, só vai dizer pesado, só vai dizer porrada. Mas o sul do Brasil e o sudeste vai dizer o quê? Borrada, menino, feliz, não é? Ou feliz.
E aí tem uma coisa interessante, é por isso que eu acho que faz falta. Por exemplo, eu estou dizendo isso com base no que eu conheço do Pará, mas eu não conheço nada do Acre para poder afirmar. Por exemplo, no Pará, ao contrário do Nordeste. No Nordeste a gente fez uma pesquisa e a gente olhou o seguinte: nessa posição, a primeira posição privilegiada é a vogal aberta. Então ela vai dizer sempre, se puder dizer menino, ela vai dizer menino, vai dizer porrada, não é? Vai dizer mesada. Isso no Nordeste. Se for para o Sul, ele vai dizer menino, porrada, pesado, felicidade, por exemplo. Quando chega no Norte, aí no Nordeste é assim: primeiro é a aberta, segundo é a alta, então vai ser menino, menino, para depois menino. Então, primeira é a aberta, depois a alta e por última possibilidade uma vogal fechada. No Norte acontece ao contrário. É interessante isso. Primeiro que acontece, por exemplo, entre a aberta e a fechada, no Pará, por exemplo, eles preferem a fechada à aberta. Se vocês olharem o paraense falando, ele se assemelha muito ao carioca. Né? O paraense tem uma aproximação muito grande com o carioca, nunca com o nordestino. Não é? E as pessoas, infelizmente, ainda acham no Brasil que nortista fala igual a nordestino. Nunca. Não é? Nunca. Não tem a mesma melodia, as vogais são diferentes, então a prosódia é diferente. Não é? Então, em relação às vogais, você tem essa distinção no Brasil. E a gente pode fazer esse mapeamento. Passa aí para o seu perfil depois. E aí, olha só, aí tem uma coisa interessante. Então, esses dados que eu falei antes são dados que eu observei nos projetos de variação. Você tem como apagar essa luz aqui? Aí no seu canto, deixa eu ver se apaga essa daqui no meio. Melhorou. Isso aqui que vocês estão vendo, que vocês estão vendo, isso aqui é uma carta. Não está vendo não, mas está dando, está vislumbrando, não está? Hã? Então olha só, mas preste atenção no que eu queria mostrar. Esse material que vocês estão vendo aqui não é de sociolinguística variacionista. Isso é uma carta de um atlas, né, que foi elaborado por um grupo de pesquisadores. Você fazia parte, né, Reginaldo? Está aqui? Então, o Reginaldo faz parte. É um atlas que foi idealizado alguns anos atrás, né, que tem a professora Susana Luiz Cardoso como coordenadora geral, mas que tem representantes de várias universidades do Brasil. Então eles conseguiram fazer isso, gente. Você não tem ideia do trabalho que eles tiveram para fazer isso. Observe que aqui você tem a variação do Brasil inteiro. O Brasil inteiro, do Acre, ó, vai do Acre até o Rio Grande do Sul. Aquilo que eu disse, por exemplo, quando tem vermelho, não é? O vermelho são vogais fechadas. O amarelo são vogais abertas. Então, olha aqui, ó. Mesmo no... Onde é que tem vogais mais fechadas? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Centro-Oeste todo tem mais fechado. Até aqui, ó, até... isso aqui é Rondônia, né? Mas observe, quando você chega do Acre, Amazonas, não é? Acre, Amazonas e o Nordeste, o que é mais frequente é a vogal aberta. Não é? Isso é interessante, diferente do Pará. No Norte, que mais é o Pará, tanto o Pará, cadê? O Pará está aqui, cadê o Amapá? O Amapá está aqui. Não é? Então é interessante, e aí você tem uma explicação muito lógica. Por que é que o Acre é igual ao Nordeste? Exatamente, vocês têm uma quantidade muito grande de cearense aqui no Acre. Por isso que as vogais do Acre são muito parecidas com as vogais do Nordeste. Então é fácil de entender isso. A mesma coisa aqui, ó. Por que Rondônia é ao contrário? Se você observar, eu não conheço muito, mas eu acredito que já me disseram isso. Em Rondônia, o que é que você tem? Um grande número de pessoas de Rondônia vem de onde? Vem do sul do Brasil. Então justifica, quer dizer, você tem uma história, não é? Você tem uma história que está por trás disso aqui, para entender por que Rondônia e Acre têm comportamentos diferentes, exatamente. Porque aqui você tem uma presença do pessoal do sul
muito mais forte, e aqui você tem uma presença do pessoal do Nordeste, né? Diferente, por exemplo, do Pará e do Amapá, né? Aqui é Maranhão, não. Aqui é o Pará, desculpe, aqui é o Pará, aqui é lindo esse mapa, tá horrível. Aqui é Roraima, Amapá e Pará. Observe que essa forma, essa região aqui, ela já é bem diferente dessa região daqui, ó. Você isolaria o Acre e o Amazonas em relação às vogais, né? Você não tem ideia, às vezes isso parece uma bobagem, uma banalidade, mas isso tem um peso muito grande na questão da identidade social dos falantes, né? Falar mais aberto, falar mais fechado. A gente ainda tem pessoas que dizem assim, menino é errado, o Zeca é menino, coisas dessa natureza, né? Falar Recife ou Recife, por exemplo, isso faz uma injustiça, né? Isso faz uma diferença numa série de uma série de questões sociais que tem importante, né? Nós sabemos, por exemplo, eu não sei se acontece no Norte, mas nós temos várias histórias de nordestinos que saem do Nordeste para irem para o sul do Brasil ou para o Sudeste. Eles não conseguem determinadas ocupações profissionais por conta da sua maneira de falar. Não é só por conta das vogais, mas é um dos casos. Né? Só para vocês terem uma ideia, os jornalistas que atuam na Rede Globo, eles são treinados a fechar as vogais. Então, eles não devem dizer feliz, felicidade, menino. Eles devem dizer feliz, felicidade e menino. Isso é um trabalho, eu tive um aluno de fonoaudiologia, uma das tarefas dele no canal da Globo, da sucursal da Globo da Paraíba, era minimizar as marcas dialetais. Não é? E uma das marcas era exatamente a questão das vogais. Porque a língua, é interessante, a explicação é que o uso não pode sobrepor a mensagem. Então, se você carrega muito no sotaque, você chama muito mais atenção para o sotaque do que para a mensagem que você está transmitindo. E por isso você tem que mudar a sua maneira de falar, não é? Pronto, passando adiante. Aí, novamente, a bretônica, isso aí eu já falei, pode ir adiante, a vogal posterior. A vogal, isso aqui eu não vou falar. Isso aqui é uma coisa muito interessante que tem a ver, como eu sei que tem vários professores aqui, eu vou tocar nesse assunto. Por exemplo, é muito comum a gente encontrar nas escolas uma criança escrevendo pato com U, rato com U, pote com I, peste com I. Não é? E às vezes os professores não sabem como dizer para o aluno por que ele não deve escrever I e sim E. Não é? É uma coisa muito simples, gente. É só uma questão de conhecer a fonologia da língua. A língua portuguesa não tem nenhuma palavra que tenha nenhuma palavra paroxítona, ou seja, que tenha a última sílaba átona, que tenha um I ou que tenha um U. Toda vez que tem o som de I mais ER se escreve e o som de U mais EO se escreve. Quer dizer, é muito simples isso, né? E outra coisa, você pode usar, por exemplo, tatu e tap, boti e pote. Se é tônica, boti é com I, mas se é pote, é átono, é com E. Tatu é com U porque é tônica, tatu é com O porque é átono. Aí resolve o problema e os meninos não erram nunca mais. Está vendo dele bandeja esse presente do professor. Tá? Pode passar. A mesma coisa que acontece. Não, volta aí, rapidinho. Volta aí só. Anterior. Volta mais. Porque esse slide diz respeito a um processo que é muito comum no português do Brasil. Olha só, e aí é interessante. Isso independe de região. De norte a sul do Brasil é a mesma coisa. Né? Você vai encontrar, por exemplo, a língua portuguesa é uma língua que tem um padrão canônico paroxítono. Né? A tendência do português é você ter sempre o acento na penúltima sílaba. Mas você tem palavras como espírito, célula, número, pérola e pétala.
que são palavras paroxítonas. O que é que o falante faz? Reduz. Não é? Então eles reduzem essas palavras de 3 sílabas para 2 sílabas. E a gente sempre tem mania de dizer que isso quem faz isso é analfabeto. Não é. Isso a gente encontra na universidade, alunos de universidade, fazendo essa redução, principalmente na fala. Por exemplo, em vez de música, não é? Música, acaba música. Não é? Então você vai ter pétala, pérola, é complicado, né? Porque não dá pérola. Pérola, número e assim por diante. Você tem uma redução dessas palavras. É interessante, quer dizer, e aí você vai avaliar como isso? Como um erro? Mas você está buscando um padrão que é um padrão comum da língua. Não é? Árvore, por exemplo, em vez de árvore. É muito comum. E é interessante porque, por exemplo, os resultados da Marisa Amaral lá em Santa Maria são idênticos aos resultados encontrados, por exemplo, na Paraíba. Eles não fazem diferença. E se você for pesquisar em outros estados brasileiros, os resultados serão o mesmo. Né? Porque isso é quase geral. É uma coisa geral, uma coisa da própria língua. Essa redução é uma coisa. E outra coisa, isso vem desde o português arcaico. Não é de agora, nós falamos português. E observe, agora, qual é o problema maior? Que algumas pessoas transferem isso para a língua escrita. Né? Às vezes elas acabam colocando na língua escrita. Mas pode passar adiante. E aí ele está mostrando exatamente isso. Pode ir. Lá. Pronto. Um outro processo, alguns processos na língua envolvem não as vogais, mas envolvem as consoantes. Esse eu acho bastante interessante. Não é? Então, principalmente nas consoantes que ocupam a posição. Você tem consoantes na sílaba. Passa aí adiante para outra coisa. Pronto. Isso aqui é uma estrutura de uma sílaba da língua portuguesa. Não é? Você tem de um lado um ataque, que a gente chama na gramática de aclive. Você tem a rima, não é? Que é uma vogal e uma consoante. O nome tem rima exatamente. Tem a vogal, porque o que a gente rima na palavra é a vogal. A gente não tem como rimar a consoante. Não é? Então, todas as sílabas do português, ela tem que ter uma vogal pelo menos. Você pode ter sílaba sem essa consoante de cá e pode ter sílaba sem essa consoante daqui. Mas você não pode deixar de ter uma vogal aqui. Então você tem a palavra par, P-A-R. Você pode ter a palavra par, só, P-A. Você pode ter a palavra ar, A-R. Mas você também pode ter a sílaba, aliás, A, e é só essa vogal aqui. Então, a língua portuguesa é uma língua que não abre mão de ter uma vogal no seu centro. Diferente do inglês. O inglês, por exemplo, pode ter um L, pode ter uma nasal, pode ter uma líquida, pode ter uma nasal como centro de sílaba. O português não tem isso. Quer dizer, é uma característica uma das características do português, é exatamente isso. Não é? Então, nessa posição, agora volta ao outro. Nessa posição, interessa basicamente essas duas consoantes, nessa posição aqui. Eu tenho uma palavra como tiro, pode ir agora. Tiro foi aquele cara, isso aqui é bem interessante. Eu tenho tiro e tiro, e tenho tigo e tigo. Isso é engraçado, é interessante que as pessoas acham que esse ti e esse di, eles são marcas exclusivas do Nordeste. E você sempre que ouve associa, e não é verdade. Por exemplo, no Paraná você encontra, muitas pessoas no Paraná falam assim. No Rio Grande do Sul, por exemplo, na fronteira, você encontra assim. E é interessante porque nas línguas estrangeiras, esse t e esse d, no sentido de tinha, qualquer coisa assim, é muito mais característico, né, do que o j e do que o che. A gente faz um caminho contrário, a gente valoriza mais o che e o je do que o te e o dan. Correto? E aí tem a questão, por exemplo, ontem essa semana eu estava assistindo o programa, eu até falei hoje, né, meninos, The Voice Brasil, e é engraçado como você transfere para a música o uso da língua. O menino de Pernambuco cantando, ele vai falar boa noite, dia e noite, ele fala dia e noite. Né? E essa realização bi e bi é uma das realizações que os fonoaudiólogos trabalham para
apagar da fala dos jornalistas. Os jornalistas não devem, você nunca viu um jornalista falando boa noite. Nunca. Eu estava olhando ontem, eu estava conversando com um comissário de bordo, eu viajo muito, mas nunca ouvi um comissário de bordo dar boa noite. Nunca. Não, eu perguntei para eles, eu disse, cara, vocês têm algum problema nordestino? Que nordestino não pode fazer o speech da viagem do voo? Aí ele disse, não, nós temos colegas que fazem. Pois é, eu nunca ouvi. E eu acho que se existe, eles com certeza eles já devem ter trabalhado para você minimizar. Isso tem uma coisa interessante aí. Porque olha só, a língua ela tem uma tendência a palatalizar. E isso, tia e dia, é o que a gente chama de palatalização. Então, a língua, por natureza, ela tem essa tendência, principalmente quando esse T está junto do I. Observe, você não diz tchá, você diz tá. Você não diz tchê, você diz até. Você não diz tchó, você diz tó. De tora, não é? Você não diz tchô, você diz tô, de tolo, não é? Você não diz tchu, você diz tu, de tu, mas você diz ti. Quer dizer, a única possibilidade de existir o T é quando a vogal é uma vogal I. Então é uma coisa da língua, é uma coisa natural, porque essa vogal influencia essa realização. Não é? É interessante, se alguém conhece bem aqui o Nordeste, no Nordeste você vai encontrar uma forma do tipo ocho, jeito, prefeito, nojo. Não é? Olha só, é estranho, quer dizer, mas não é o U de ocho, que vem depois do T, que faz com que o T se torne T. Não é. É o que? É a semivogal I, de oi. Aí o que é que você faz? Você reduz esse ditongo, fica O, em vez de oi, tchu. Você não diz oi, tchu, você diz ocho. Você reduz o ditongo e o T. Olha que coisa bonita que a língua pode fazer, não é? Quer dizer, esse I do glide, que é o glide, é ele que se projeta sobre o T para fazer com que o T se torne T. E aí fica ocho, fica gente e assim por diante. Agora, se você perguntar a um alagoano se eles falam ocho, eles vão dizer que eles não falam, porque eles não gostam. Não é? Isso é interessante. Não é? É a mesma coisa esse bi e esse ti. Na Paraíba, uma vez a gente conversava com uma jornalista, porque todos os jornalistas que eram âncoras na televisão estavam mudando. Aqueles que fazem o programa Bom Dia Paraíba, Paraíba meio-dia e da tarde, todos eles falavam leite, falavam tia, coisa desse tipo, dia, bom dia e tal. E aí eu perguntei a ela por que ela falava assim. Porque as pessoas diziam que era Globo, que treinava e tal. Ela disse, não, eu falo assim porque eu sou carioca. Né? E todo carioca fala tia e assim por diante. Né? A do meio-dia morou em Brasília muito tempo e deve ter influenciado. E a outra acabava copiando. E aí ela me contou uma história que eu achei interessante. As pessoas da comunidade ligavam para a televisão para pedir para tirar os jornalistas que faziam as tomadas de rua, porque eles falavam horrível. E eles falavam dia diferente das âncoras. Não é? Então, por isso, eles começaram a fazer um trabalho de modalização de sotaque, não é? Para apagar essas marcas que eram consideradas desagradáveis e que podiam influenciar na comunidade. Não é? E você vê como isso é uma coisa complicada. Pode passar rapidinho. Então, se você olhar aqui, ó, por exemplo, ter realizações palatais, né? Aqui, ó. Amarelo é realização palatal. Esse no amarelo é a realização de tia e realização de dia. O vermelho é ao contrário, realizações palatais. Então, não, pera lá, aqui de 1 a 25, aqui é realização palatal, essa região toda de vermelho. Olha só, onde vai ter pouca realização palatal no Nordeste do Brasil, né? Principalmente Aracaju, Maceió, Pernambuco, Alagoas, Pernambuco, Paraíba. Aqui no Ceará já muda, porque ali você está olhando as capitais.
né? E Fortaleza, as pessoas já fazem diferente. Olha só como acontece. O mesmo quadro de Fortaleza é o quadro que se repete no Acre. Percebe? Eu acho que tem que ter um trabalho, por exemplo, às vezes eu fico me perguntando assim, por que determinadas variantes que acontecem na Paraíba, elas vão acontecer em Santa Catarina? É incrível, né? Mas ele tem alguma história. Eu acho que é a mesma coisa. Você vai se perguntar por que há uma identidade muito grande entre o Acre, do ponto de vista, por exemplo, das vogais, do ponto de vista dessas consoantes, e o Ceará. Não é? Eu estou falando Ceará, mas você poderia dizer, porque não é outro estado, mas porque a gente já tem uma história, né? A gente já sabe que tem muito cearense. Hoje todo mundo que eu encontrei na rua, em tudo quanto era lugar, era cearense, por incrível que pareça, né? Ou o pai era cearense, ou a mãe era cearense, mas tem uma colonização cearense muito forte aqui no Acre, né? Então isso aqui dá, isso que eu estou falando da Paraíba, a gente tem uma forma que a gente usa que é vice, não sei se vocês já ouviram, vice. E aí, mas não é só vice, é tomasse, comprasse, trouxesse, entregasse. E eu achava que a Paraíba e Pernambuco eram assim, os únicos casos do Brasil. E uma vez eu conversando com uma colega minha de Santa Catarina, ela disse que o mesmo processo acontece lá na ilha, em Santa Catarina, né? E eles lá, eles achavam que eles eram os únicos, né? E o povo da Paraíba também achava que o terminologia é igual. Pode passar aí, por favor. Então, olha só, nós temos no português, na posição de trava sílaba, algumas consoantes, o rã, o lã e o sã, né? Pode passar adiante. Essas são as principais. E aí tem uma coisa interessante, aí a gente vai ver o que acontece no Acre, por exemplo. Em relação ao R, o R é uma das consoantes que mais varia no país, né? Observe a quantidade de possibilidades que você tem. Você tem uma porta, você tem uma porta, você tem uma porta, você tem uma porta, você tem uma poica, você tem um galfo, você tem um garfo, você tem um mai, você tem astista. Astista, sabia que existe astista? Sabe onde é que existe astista? Astista, haste, posta para porta, sabe onde é? No Piauí. No Piauí é muito, tem região do Piauí, né? Então é muito comum essa realização astista, né? É muito comum, mas só no Piauí. Mas a gente tem uma variação muito grande, né? E é interessante que o R tem uma coisa assim, ele vai desaparecendo à medida que você vai subindo o país. Ele é muito mais forte, por exemplo, no sul do Brasil, exatamente por conta da história da colonização e muito mais ainda na região alemã. O R é muito forte, não é? E aí ele vai subindo, ele é um técnico no Rio Grande do Sul, do tipo porta, calor, por exemplo, não é? E aí ele vem chega no Rio, ele já chega como porta, Minas também, já chega na Bahia como porta, por exemplo, já vai diminuindo, chega no Rio como força, mas chega na Bahia como força, e chega na Paraíba, no resto do Nordeste, como força, desapareceu. Quer dizer, ele vai subindo, né? E ele vai desaparecendo. Passa aí, por favor, o R. Pronto. E aí você tem essa distribuição desse R no Brasil. Observe que ele é diferente, né? A presença e a ausência, por exemplo, aqui é um dado interessante. E se tem uma coisa muito interessante é porque você tem verbos, ele tem um comportamento diferente dos nomes. Por exemplo, o verbo no Rio Grande do Sul, ele é apagado, então, como é no resto do Brasil. Então é andar, pular, cantar, partir, falar, sorrir. Mas o nome não. O nome no Rio Grande do Sul ele vai falar calor, temor, tumor, não é? No Nordeste ele vai chegar a tumor, calor e assim por diante. Ele apaga totalmente, né? Então, se você observar aqui, por exemplo, aqui é ausência, aqui é presença, né? Se você olhar a presença dele aqui,
Santa Catarina já tem um comportamento diferente, São Paulo ainda tem a presença, no Espírito Santo ainda tem. Quando chega no Nordeste, todinho, ele é muito mais ausente do que no resto do Sul. A mesma coisa aqui, ó. Se você olhar no Acre, por exemplo, é muito mais apagando o R, é muito mais apagado do que presente. Como é que vocês dizem aquele rapaz, como é que vocês... Quem é acriano de verdade aqui? Todo mundo? Você que está aqui na frente. Por exemplo, como é que você chama aquele rapaz... Toma aqui, fala aí. Aquele rapaz que atende a gente no restaurante, qual é o nome dele? É o quê? Fala aí. Garçom. 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 Percebe? Garçom. É quase que não existe, né? A mesma coisa deve ser com café, deve ser com cerveja, deve ser com marcha, deve ser com várzea, deve ser com... Aí, olha como a língua é interessante. O que é comum aí? Todas essas consoantes que eu falei são fricativas. Então, quando ele está junto com a consoante fricativa, ele tem a tendência a apagar. Né? Mas observe que isso é bem interessante. Né? E é a primeira marca. Né? É a primeira marca. Por exemplo, o pessoal do Paraná, o pessoal de Londrina, o pessoal de Minas, né? O pessoal de São Paulo, do interior da região de Sorocaba, naquela região do Caipira, por aí, sofre muita crítica. Né? Eles sofrem muito, por quê? Por conta do retroflexo. Da porta, a corta, né? Ninguém quer falar assim. Né? A professora Vandeci, que é uma colega nossa da dialectologia também, ela fez uma pesquisa em Londrina, era de Londrina, e o que foi que ela observou na primeira vez que ela trabalhou com isso? Ela observou que os mais jovens evitavam esse retroflexo e ele era mais forte nas pessoas mais velhas, em um determinado momento. O que ela observa hoje, depois de alguns anos? Ela observa que os mais jovens começaram a dizer o retroflexo. Por quê? Porque aí a explicação dela é que algumas pessoas que têm uma determinada projeção nacional e que aparecem na televisão falando e tudo, elas usam o retroflexo. Então, eles deixaram de estigmatizar tanto por conta de quem está falando, e aí eles voltam com o retroflexo. Não é? Mas é muito interessante. Por exemplo, professor de criança não pode fazer retroflexo. Eu sei de casos que a escola negou contratar a professora porque ela chegou usando o R retroflexo e a escola achava que ela ia passar o R para a criança. Então ela não foi contratada para trabalhar exatamente por conta do R retroflexo. Né? E isso tem um peso muito grande. Pode passar, já está no final, não se preocupe. Pode passar adiante. Vou para eu não quero mais não, pode ir. Olha só, esse material todo, você tem um aqui, não tem, Medinalva? Medinalva tem um Atlas aqui, então os alunos que são daqui, esse Atlas ele está aqui disponível na universidade e é importante que vocês consultem, né? Somente nas disciplinas que vocês fazem. Pode passar. Agora, a questão do S. O S tem uma coisa bastante interessante, né? No Brasil como um todo, você tem dois tipos de S. No geral, tem vários, mas os mais fortes são: ou eu digo casca, ou eu digo casca, ou eu digo três, ou eu digo três, ou três, ou eu digo três, como carioca, por exemplo. Mas que não é só o carioca. E aí eu estou falando do carioca, por quê? Porque a gente sabe que no Rio de Janeiro é uma marca essa palatalização do S. Né? O carioca vai dizer sempre três, vai dizer dois, vai dizer feste e assim por diante. No resto do Brasil é ao contrário. Se você olhar, por exemplo, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Goiás, as pessoas vão dizer Goiás, tanto no Rio Grande do Sul como em Minas, nunca Minas. Não é? Mas se você chegar no Rio, e aí tem um detalhe interessante, então a gente tem lugares que dá para você dizer assim, nesse lugar se fala assim mesmo, pelo menos a maioria. O sul do Brasil vai ser sempre dois ou três, não é? Conquista no sul do Brasil. Vai subindo. Quando chega no Paraná é a mesma coisa. Chega na Florianópolis, já muda um pouco. Florianópolis você convive tanto com dois como com dois.
tanto com 3 como com 3. Em Santa Catarina. Quando você chega em São Paulo, muda, tudo 3, 10 e assim por diante. Chega no Rio, é ao contrário, é 10, 3 e assim por diante. Vai subindo. Minas é 2, 3, não é? Minas. Goiás também. Quando você chega no Nordeste, aí a coisa complica. No Nordeste, tanto você vai encontrar, igual Santa Catarina, tanto você vai encontrar, por exemplo, 3, como você vai encontrar 3. 3 você vai encontrar onde? Principalmente em Recife, Pernambuco. Na Paraíba você vai encontrar 3. Na Paraíba, na Bahia. Quando é imposição interna, olha a coisa como funciona, que coisa mais doida. Por exemplo, o paraibano, ele vai dizer sempre mesmo. Ele vai dizer escuro, mas ele vai dizer leste. Vai dizer desde. Correto? Ele só palataliza quando a consoante seguinte é um T e um D. Isso no Brasil, no Nordeste quase todo. Né? Então o que é que você tem? Você tem de um lado regiões que fazem o SAN e o ZAN. Tem outro lado regiões que falam XAN e JAN. E você tem no meio regiões que ora fazem SAN e ora fazem XAN. Ora fazem Z e ora fazem G, dependendo do contexto linguístico. E aí a pergunta é, o que é que vai acontecer no futuro? Qual a forma que vai prevalecer? A gente já viu, quando falando do T e o D, que a tendência é que no futuro todo mundo diga tia e diga tia, não é? Isso era comum. Mas no caso do S tem uma coisa muito forte. Quer dizer, o paulista nunca vai deixar de dizer 3 e o carioca nunca vai deixar de dizer 3. Quem tem que resolver o problema é o nordestino. Porque não fica uma hora de uma coisa, outra hora de outra. É? E aí tem olha só, eu acredito, e aí vem uma questão da sociolinguística, a gente vai passar a vida inteira tendo variação em relação a isso. Não é? Quer dizer, a gente nunca vai ter uma regularização. Ou seja, a gente nunca vai ter um processo de mudança, porque as pessoas não vão encontrar uma forma única de realizar. Não é? Isso também isso é algo interessante. E aí a escola não trabalha, isso é interessante. Porque olha só, que todos esses fenômenos, por exemplo, a realização do meio B não interessa para a escola, a realização do S não interessa para a escola, não é? E não tem muito peso, mas isso vai ter peso na escrita. Não tem peso no uso, mas tem peso na escrita. Não é? Uma criança, se a criança ouve, nós fizemos uma pesquisa no Rio Grande do Norte. O que é que a gente observou? Meninos até 8 anos de idade, não é? Eles, até quando ele estava no 4º ano, ele dizia, por exemplo, escuro. Ou ele dizia misto, não é? Misto. Correto? Não, é ao contrário. É misto. Ele dizia misto e mistura e gosta. Quando na verdade eles deviam dizer gosta, misto, porque era da fala. Agora, por que eles não diziam che, diziam san e diziam z? Por conta da professora. A professora, quando ia fazer o ditado, o treino ortográfico, dizia escuro, dizia misto ou mistura. Por quê? Porque se ela dissesse mistura e escuro, aí ele fazia o quê? No lugar do S ele escrevia o X. É como a criança ouve, então para eles é um X. Então, para evitar o uso do X, ela dizia escuro, que aí não havia problema nenhum. Não é? E tem uma coisa, depois eu vou fazer uma consideração sobre isso. Pode passar. Quem está passando? Pronto. E aí você vai observar, ó, na posição medial e na posição final, o que é que acontece aqui. Por exemplo, o S em prosa silábica interna, realização chan e realização zan. Onde tem mais fricativa é aqui, a mais palatal é essa daqui. E observe que no Nordeste a coisa fica mais ou menos metade, qualquer coisa. Em Rio Branco, aqui, vocês conhecem Rio Branco, né? Aqui no Rio Branco, vocês diriam assim, aqui no Rio Branco? Vocês diriam aqui? Como é que vocês diriam? Aqui em Rio Branco, né? Por quê? Qual é o correto?
aqui no Rio Branco ou aqui em Rio Branco? Aqui, por que não é aqui em Acre? É aqui no Acre. Não é? Por quê? Então, olha, não tem lógica, não é? Só a língua sabe da sua lógica. Então, aqui no Acre e aqui em Rio Branco, não é? Então, o que você vai encontrar é a forma mais forte na posição medial da forma palatal, não é? Essa daqui na posição medial, a palatal na posição medial. Eu não sei porque não tem na posição final ali. Pode passar. Em relação, aí pode passar adiante, eu vou pular. Em relação ao L, é o L, só está faltando do L para terminar. Em relação ao L, tem uma coisa interessante. Eu falei há pouco que quando a gente tem um processo de variação, significa o que é variação? Para vocês, variar é a possibilidade de dizer a mesma coisa de maneira diferente, com o mesmo valor de verdade. Isso é que é variação. Então, quando eu digo tia e tia, eu estou falando a mesma coisa. E o significado é o mesmo. Isso é variação. O que é mudança, na verdade? A mudança é quando você tem uma regularização de um uso em que uma regra acaba ocupando o lugar da outra. Então, se no momento todos nós brasileiros passássemos a dizer tia em vez de tia, então a gente teria uma mudança. Correto? Então, no caso do L, isso é uma coisa bastante interessante. É uma das consoantes, aparentemente, ela leva a um processo de mudança muito forte. Observe, no passado, nós tínhamos essa realização aqui, ó. Qual é essa realização? Jornal e papel. Não é? Jornal e papel. Hoje, você quase não encontra mais. Ainda existem, por exemplo, gaúchos mais antigos, né, que dizem jornal, papel e anel e assim por diante. A tendência do país todo é dizer o quê? Jornal, papel, anzol, anil e assim por diante, correto? Mas, aí eu posso dizer assim, a gente está num processo de mudança. Mas por que não vai acontecer a mudança? Porque ainda tem gente dizendo jornal, papel, anzol e anil. Então, eu acabei com essa variante, mas eu permaneço com essas duas. Ou seja, a semivogal e o zero, elas nunca vão deixar, elas não vão deixar de existir. Vai dar na bagu, bagu na boma, chachobanu aso, asura tanibu, hanusura inanu, ipokatiroma, hanapuka inanu. Ramai kabaci, utira tambaina, ai, ai. Baidana bagu, bagu na boma, yawabu aso, asura taribu, hanusura inanu, mi pokatiroma, hanapuka inanu. Ramai kabaci, utira tambaina, ai. Ai.